Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Chegou o momento do capítulo final de As Voltas que Esse Mundo Dá. Que história, gente! Que história! São coisas que impressionam a gente, sabe? Porque em tudo a gente vê o dedo de Deus, a mão de Deus, como as histórias são encaixadas, guiadas pelo divino. Você vai ter a prova inconteste disso a partir de agora. Então prepara o teu coração para viver o último capítulo de As Voltas que o Mundo Dá. Agora, se você está começando essa história por aqui, está errado. Então tem a primeira parte. Procure As Voltas que o Mundo Dá, a primeira parte. Aí depois você vem para ouvir o complemento da história. Ajuda o nosso canal. Mande um valeu demais aqui para o Paulinho Boa Pessoa. O ícone do YouTube é um coração e dentro dele um cifrão, simbolizando a ajuda feita por amor e com amor. Vamos então à parte final da história As Voltas que Esse Mundo Dá. Foi quando Dona Francesca, com o objetivo de me ajudar, ela resolveu me contar a sua história de vida. E eu nem imaginava quem era aquela anciã, aquela senhora de 87 anos à minha frente. Meu Deus, como a gente se surpreende com as pessoas. Como a gente se surpreende. Que mulher era aquela? E ela começou a me dizer: Margarita, eu começo a minha história contando que eu fiz parte, Margarita, de um dos maiores grupos de balé do mundo. Eu fui professora da Dance School of the Paris. Dance School of the Paris Opera, uma das escolas mais importantes de balé de todo o mundo. A escola da Cidade Luz, Paris, é a mais antiga das escolas de dança da história. Essa senhora das escolas foi fundada em 1713 e essa escola tinha uma tradição. A seleção de bailarinos funciona de uma maneira peculiar, de criança. Se selecionava os bailarinos da escola a partir de 8 a 11 anos. Dentro dessa faixa etária, as crianças passavam por um processo seletivo de 6 meses. Se você tivesse menos que isso ou mais idade que isso, não servia para a seleção. Ao final, os escolhidos começavam o treinamento para a formação de bailarino que dura 6 anos. 6 anos ao todo. Essa ideia de selecionar crianças vinha do rei Luís XVI. Lembra das suas aulas de história de Luís XVI? Então, o rei, ele acreditava que quanto mais cedo as crianças começassem, mais fácil seria o processo de aprendizado. Então eu fui levada para lá no limite da minha idade. Eu tinha 11 anos e fui levada porque a minha mãe, que era francesa, se chamava Camille. Camille havia falecido. Segundo os meus familiares, a mamãe havia morrido engasgada. Mas depois mais tarde eu soube que havia sido câncer de esôfago. Portanto, eu fiquei órfã de mãe muito cedo. Eu tinha
mais 3 irmãos, todos eles homens. E meu pai, Genaro, ele resolveu que cuidaria dos meninos. E como eu tinha iniciado dança com a minha mãe, que fora inclusive professora de balé, eu fui conduzida à melhor escola do mundo pelo meu pai. Eu faria o teste lá. Mas para ficar ali não era fácil, Margarita, não era fácil. Porque eram centenas de crianças. Apenas umas poucas foram escolhidas. E dentre essas, eu. Então eu fiquei na mãe de todas as escolas de balé. Mas se engana quem acha que a escola ensina apenas balé. Não, por lá você consegue aprender diversos tipos de dança, além de poder frequentar aulas de música, teatro, história da dança e todas as outras matérias. Lá eu aprendi de tudo que eu sei, inclusive eu aprendi a fazer amor. Na verdade, a viver o amor. O que, aliás, eu aprendi quando eu contava apenas 12 anos de idade. Ele era um pianista de Viena, na Áustria. Já era um homem feito. Ele tinha mais do que o dobro da minha idade. Ele tinha 26 anos. Seu nome era Seiko. Seiko, o nome austríaco. Nunca vi um homem, Margarita, eu nunca vi um homem que fosse mais lindo do que o Seiko. Ele era perfeito. E depois ele fazia com que as notas do seu piano se transformassem em raios cósmicos que penetravam não apenas o coração, mas a alma de quem o ouvisse, de quem o escutasse. Havia um número solo de dança que eu fazia e era Seiko ao piano e eu no palco dançando. Ele era tão sensível, mas o Seiko era tão sensível que não raro eu o via chorando, via lágrimas escorrendo dos seus olhos. Era sedutor demais, extremamente sedutor. Eu ainda tão menina, eu tinha apenas 12 anos, mas eu já menstruava, sabe? Eu fiquei mocinha cedo, assim que eu fui para a escola francesa. E eu sentia-me seduzida por ele. Ele ficava hospedado num prédio adjunto à academia de dança. E um dia ele me convidou para que eu fosse até os seus aposentos. Ele queria me mostrar uns desenhos que ele fazia em papel cartão das rosas dos ventos. Isso mesmo, rosas dos ventos. Elas eram de tamanhos e coloração variadas. Explicava ele empolgado que a rosa dos ventos é uma figura que representa graficamente os principais pontos de orientação na superfície terrestre, trazendo a indicação dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Ela foi, a rosa dos ventos, incorporada aos mapas e também à bússola, tornando-se assim um importante instrumento para a navegação, para indicar a posição de um objeto ou de uma pessoa em relação a outro e a outrem, e também para que a gente possa deslocar no tempo e no espaço. Mas ele também tinha uma explicação um tanto ou quanto mística para as rosas dos ventos ou rosa dos ventos, relacionando a rosa dos ventos aos sentidos humanos. Seiko, ele era assim, Margarita. Seiko era assim. Ele era um apaixonado por tudo que ele fazia. E ele sabia empolgar as demais pessoas a respeito das suas ideias. Eu estava fascinada por ele, encantada por ele. Então, foi natural o dia que ele me pediu para que eu me sentasse em seu colo. E logo em seguida, ele começou a me encher de carícias. Soube ser delicado e ele fingia uma obediência canina aos meus comandos, sabe? Ele dizia: Francesca, só farei o que você pedir que eu faça, Francesca. Você está no comando. Era a maneira inteligente que ele encontrou para que eu, ainda tão menina, não me sentisse invadida, mas sim que eu
que eu me entregasse. E isso faz toda a diferença na vida de uma mulher, Margarida. Faz toda a diferença. Para que você tenha uma ideia do quanto eu fui sendo seduzido aos poucos por ele, que pacientemente soube esperar. Só depois de mais de uma dezena de idas ao seu quarto que eu pedi para que tudo acontecesse. Sim, pode ficar admirada, Margarida, mas eu tive que pedir para que tudo acontecesse. E ele me amou com toda a calma do mundo, ao que ele chamava de um recital. No dia em que fizemos amor, ele me chamou de sonata. Eu queria entender o porquê, e ele explicou que sonata é uma composição apenas para um instrumento, no máximo 2, mas para um instrumento, especialmente para um instrumento de teclado como o piano. Então eu era uma sonata, e a sonata é constituída de 3 movimentos que se relacionam quanto à tonalidade e que contrastam quanto ao andamento, ao modo e à forma de expressão. Ele dizia que eu era a melhor composição da vida para o seu piano. E ele me ensinaria os 3 movimentos: o de ida, o de vinda e o de ficar para sempre. Esse era o Seiko. Ele fazia poesia com tudo. Dizia-me mais que eu era a mais linda das sonatas, a mais linda, comparada à de Mozart, a de número 12. Sim, porque Mozart tem uma composição chamada Sonata número 12, que coincidia com o número de anos que eu tinha, 12. E essa sonata de Mozart, a 12, é em Fá. Então ele dizia que eu era a sonata 12 pelo número de anos e em Fá, Fá de Francesca. Então como não se apaixonar por esse homem? Eu só tinha 12 anos, mas sinceramente, Margarida, eu o amei como adulta. Sinceramente, por Seiko, eu era capaz de tudo, até mesmo, de oferecer a minha própria vida por ele. Eu tinha para mim que éramos inseparáveis, eu e Seiko, que viveríamos juntos para sempre, por todo sempre. E nós começamos a brilhar em nossas apresentações, ele ao piano e eu dançando. Começamos a correr o mundo e a nos apresentar nos teatros mais conhecidos e famosos. Até que um dia, uma companhia de balé veio contratar o Seiko para exibições na América. As exibições começariam pelos Estados Unidos, depois Canadá, México, Buenos Aires e depois no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Seiko ganharia um dinheirão. À época era um dinheirão para fazer tudo isso. Mas ele teria que se separar de mim. Eu era menor de idade. Eu tinha apenas 15 anos. Eu não tinha a autorização do meu pai para fazer uma viagem dessas. Nem ele jamais deixaria. Seiko, por sua vez, ele não admitia fazer a viagem sem mim. Estávamos mais grudados do que nunca um no outro. Ele tinha, na França, um juiz que era seu admirador incondicional. E ele sabia o poder de influência que tinha sobre o magistrado. Foi lá, sabe? Ele foi lá na casa do juiz. Me levou, eu fui com ele. Ele foi comigo à casa do juiz. E o juiz fez, então, com que eu registrasse em carta de próprio punho e com a sua autoridade de juiz, chancelou. E eu pude fazer a viagem na companhia de Seiko. Mas, obviamente, que foi uma viagem às escondidas da minha família. Minha família não sonhava, não sabia disso. Foi a maior felicidade quando nós entramos naquele navio num porto muito famoso,
o Southampton, na Inglaterra. Nossa, dona Francesca, eu já ouvi falar desse porto de Southampton. Sim, com certeza, Margarita. É o mesmo de onde partiu o Titanic. O mesmo porto. Foi de lá que nós partimos rumo à América. Mas detalhe, eu tinha autorização do juiz, mas não tinha autorização da minha família e nem tampouco da academia de dança. Em verdade, eu estava fugindo com o Seiko, mas com ele eu iria para qualquer lugar do mundo, como estava indo. A América era uma total desconhecida nossa. Foram 21 dias no mar, 21 dias pelo oceano. Durante toda a viagem, viemos nos apresentando dentro do navio, Seiko ao piano e eu dançando. Havia um número que nós fazíamos que ele chamava de caixinha de música. Era um sucesso absoluto. Então, nós não apenas não gastamos nada na viagem de navio, como ainda ganhamos algum dinheiro. Até que chegamos a Nova York e começamos a nossa série de exibição pela América. Foi um sucesso, Margarita. A previsão era de que ficássemos 1 mês em Nova York, mas ficamos 1 ano e 2 meses. Só depois que saímos para apresentações no Canadá, México, fomos à Argentina, Buenos Aires, e depois, finalmente, no seu país. Fomos ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aliás, eu amei o Rio de Janeiro. Eu amei aquela cidade. Amei. Dos lugares americanos por onde eu passei, foi justamente o Rio de Janeiro que mais me cativou, o que mais me conquistou. E havia um motivo especial para isso e você vai entender daqui a pouquinho. Só que foi aí, quando nós estávamos no Rio de Janeiro, que eclodiu a Segunda Grande Guerra Mundial. Em verdade, a guerra já tinha começado, mas atingiu, digamos que o ápice justamente quando nós chegamos ao Rio de Janeiro. Aí o mundo todo entrou em parafuso e em recessão total. Passamos a viver a chamada economia de guerra e a primeira coisa a ser atingida foi a cultura. As representações artísticas caíram praticamente a zero. Eu e Seiko passamos a viver do que ganhamos, mas agradecíamos a Deus de estarmos no Brasil, mais especialmente no Rio de Janeiro. Assim acabamos não vendo as agruras e dificuldades da guerra, especialmente na Europa. E depois o Brasil foi talvez o país que primeiro reagiu à guerra, porque ele passou a fornecer inclusive insumos agrícolas, teve ajuda dos Estados Unidos para a implementação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que possibilitou ao Brasil construir a infraestrutura necessária para a expansão do parque industrial. Então o comércio brasileiro também acabou até sendo beneficiado pela guerra. E nós fomos ficando por lá, Margarita. Foi quando eu aprendi um pouco da tua língua. Por isso que você me entende numa boa. Eu aprendi o português do meu jeito, do meu modo. Foi no seu país que eu completei a maioridade. Foi lá que eu fiz meus 18 anos. E por mim, eu teria ficado morando no Rio de Janeiro. Eu por mim teria ficado por lá. Aliás, tudo contribuía para isso. A Europa estava arrasada pela guerra. E fomos ficando. E depois um fato extremamente marcante e de um imenso significado. Eu tinha loucura para ser mãe, Margarita. Tinha loucura para ser mãe. E ainda não tinha conseguido engravidar. Foi quando uma mãe do Rio de Janeiro, mãe solteira, isso. Mãe solteira, me entregou o seu filho, de nome Pedro, em adoção. Pedro
Pedro era um menino lindo, ele era um menino negro, ele tinha 40 dias de nascido, sabe? Mas ele era lindo, 40 dias de nascido. A mãe se dizia sem condição nenhuma de criá-lo. E ela veio me trazer o menino. Ela ficou sabendo da italiana bailarina. A italiana bailarina que morava no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Ela veio trazer o menino para que eu criasse. E eu resolvi ficar com ele. Eu me apaixonei pelo menino Pedro de cara. Eu posso dizer que eu o amei à primeira vista. Mas eu não tinha consultado ainda o Seico, que estava numa apresentação em São Paulo. Ele fora para uma apresentação em São Paulo e eu tinha ficado sozinha no Rio de Janeiro. E quando ele retornou de São Paulo, eu já estava com um menino que eu considerava a essas alturas o meu filho. Fazia 3 dias que o menino estava comigo. Eu estava muito apegado ao Pedro. Só que o Seico, quando ele volta de São Paulo, ele volta com uma decisão. Ele tinha ido a Santos e havia comprado, ele queria fazer surpresa a mim. Ele havia comprado as passagens de volta para a Europa. Me falava com toda a empolgação de um tal de Plano Marshall. Esse Plano Marshall foi uma ajuda financeira dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa após o final da Segunda Grande Guerra. Os principais objetivos desse plano eram garantir o apoio dos países da Europa Ocidental ao lado norte-americano e evitar o avanço da União Soviética sobre o Ocidente. Plano Marshall. Isso, somado à força de trabalho europeia, foi fazendo com que os países europeus se recuperassem. E Seico queria voltar. Ele tinha comprado as passagens. Havia um motivo muito especial para isso. Ele tinha a sua mãe, a mãe dele na Áustria, Dona Leone. Dona Leone vivia na Áustria, a mãe do Seico. Ela ainda vivia, estava idosa, e ele sentia muita saudade da mãe. Foi quando ele resolveu voltar. Ele tomou a decisão de voltar. Já tinha até comprado as passagens. E nós não podíamos levar o menino Pedro. Eu estava apaixonada, ele era meu filho por 3 dias. Eu estava muito apaixonada pelo menino. O Seico também gostou dele. Não dava para arriscar levá-lo por uma série de fatores, especialmente o documental. E foi com muita tristeza que eu tive que devolver o menino Pedro à sua mãe. Eu tive que devolver aquele que já era meu filho por 3 dias. Ela chorava de um lado e eu, Marguerita, chorava do outro. E o menino, demonstrando entender o que se passava, ele também abriu a boca no mundo a chorar. Choramos tanto, eu, ela e a criança. Foi tão frustrante e triste a nossa separação. Mas foi assim, sabe? Que deixamos o Rio, fomos a São Paulo, de São Paulo a Santos, e embarcamos no navio. Foi com o coração pesado que eu embarquei naquele navio, com destino de volta à Europa. Nesse momento, era o ano de 1949. Eu tinha 22 anos e Seico tinha 36. Na chegada, passamos primeiro pela Itália, porque eu precisava rever o meu pessoal, sabe? Foi quando eu iria sofrer o mais duro golpe da minha vida. E eu achava que já tinha sofrido tanto com a separação do menino Pedro. Aquilo já tinha me machucado tanto, mas eu nem imaginava o que iria acontecer na minha vida na sequência, Marguerita. Eu ainda não sabia que meu pai, Genaro, havia sido morto durante a Segunda Grande Guerra. Eu não fui comunicada e nem podia ser, porque ninguém da minha família sabia do meu paradeiro. Meu pai havia sido morto na guerra. E ele morreu gritando pelo meu nome. E o meu irmão, o Lorenzo,
prometeu diante do meu pai, que estava morrendo, prometeu vingança pelo meu desaparecimento. E a vingança para o meu irmão Lorenzo era punir o responsável pelo meu desaparecimento. E quem era? Sim, para o meu irmão era justamente o Seiko. E quando nós achamos que tudo estava bem, que o tempo havia cicatrizado as feridas, meu irmão desferiu um tiro certeiro contra o coração do Seiko, meu próprio irmão Lorenzo. Ele disparou contra o coração do Seiko. O Seiko caiu na minha frente. Eu corri junto ao seu corpo em tempo de alcançá-lo com os olhos ainda abertos. Ele me olhou de uma maneira muito profunda e tentou falar. E até conseguiu falar. O "eu te amo", ele falou na língua dele, austríaco, mas eu entendi, porque quantas vezes ele me fazia essa confissão na língua austríaca. Ich liebe dich. Exatamente assim que se diz "eu te amo" em austríaco. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Eu respondi para ele. Em seguida, ele fechou os olhos para sempre. E eu só pude dizer "Ich liebe dich" quando o caixão se fechou. Não podia haver dor mais aguda no meu coração. Quantas coisas ruins aconteceram. O desaparecimento do meu marido, de uma maneira violenta provocada pelo meu irmão, a morte do meu pai, e antes no Brasil, a separação minha do menino Pedro. Meu Deus, quantas coisas difíceis e duras, e tudo ao mesmo tempo. Imagine você, todas essas dores se somaram, todas elas. Não poderia haver nesse mundo mulher que fosse mais sofrida do que eu naquele momento. Mas eu tinha uma missão, Margarita. Eu tinha uma missão. Eu teria que ir à Áustria, levar uma mensagem à mãe de Seiko, senhora Leone, de que o filho a amava e a amava muito. Mas acontece que eu a encontrei muito doente. A mãe do Seiko estava muito doente, a dona Leone. E eu não podia deixá-la às mínguas. Ela não tinha ninguém por ela. Ela morava na cidade de Linz. Linz é uma cidade austríaca. E lá em Linz eu não tinha conhecimento nenhum. Foi quando de lá eu fiz contato com a Dance School of the Paris Opera, uma das escolas mais importantes de balé do mundo, conforme eu já falei, a escola da Cidade Luz de Paris, onde eu tinha sido a melhor aluna dos 11 aos 15 anos. 7 anos depois, o diretor ainda era o mesmo. E ele se lembrou de mim. Ele se lembrou de mim. A italiana, a Francesca. A Francesca, a italiana? Sim. E ele abriu, de novo, as portas da academia. Desta vez, para que eu viesse para ser professora. Ainda assim, eu tive que me submeter a um novo teste, sem problemas. Fui aprovada. E eu trouxe comigo, lá de Linz, a cidade austríaca, Dona Leone, a mãe de Seiko. E eu fiz uma promessa a ele, a seu espírito, a sua alma, como queira chamar. A promessa que eu fiz ao Seiko é de que eu cuidaria da mãe dele até o fim. Eu cuidaria da mãe dele até o último momento. E foi exatamente o que eu fiz. Sabe, Margarita, eu me anulei enquanto mulher. Me fechei para qualquer outro relacionamento amoroso e me dediquei tão somente à dança e aos cuidados de Dona Leone. Fiz tudo o que estava ao meu alcance e acabei sendo muito sucedida na minha carreira. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a me apresentar ao lado de Fred Astaire em apresentações dele por toda a Europa, quando praticamente ele já não participava mais de filmes em Hollywood.
Ele viera para se apresentar por toda a Europa, mas ele era de um talento incrível e de um prestígio a toda prova, e respingava um pouco desse prestígio em mim. As apresentações no corpo de bailado de e com Fred Astaire foram até 1957. Foi quando eu completei 30 anos. Foi nesse momento que eu tive que parar por uns meses a minha carreira e me dediquei a cuidar dos últimos momentos de Dona Leone até a sua morte. Eu cuidei do seu sepultamento conforme ela pretendia. Ela queria ser sepultada em Linz, na Áustria. Fiz de tudo conforme ela queria. Até mesmo o translado do seu corpo para lá. Cumpri, sabe, a minha missão. Cumpri a minha missão, Marguerita. Assim, eu levei a minha vida, sempre como professora na escola mãe de todas as demais na Cidade Luz, Paris, mas sempre com aquela coisa que martelava a minha cabeça. Aquela coisa que martelava a minha cabeça, Marguerita. O que teria resultado do menino Pedro? O menino que foi meu filho por 3 dias. Você vê que coisa? Quantas coisas haviam acontecido na minha vida. Mas eu não tinha sido mãe, a não ser por 3 dias de um menino no Rio de Janeiro, do seu país. Mas eu nunca mais tive notícias dele. No resto, tudo aconteceu. Eu fui muito paquerada, eu recebi ao longo da vida propostas decentes e tantas outras indecentes, mas sempre me mantive firme, fiel ao meu grande amor pelo Seico. Ele era não apenas o meu grande amor, mas o único. Até que o meu corpo começou a se ressentir da dedicação física. Eu empreendia uma grande dedicação física na dança. E começaram a surgir as dores. Inclusive você convive hoje com elas, me ajudando. Muitas dores, muitas contusões, especialmente nos tornozelos, nos joelhos, devido à minha altura, na coluna. Ai. Hoje está especialmente dolorida a coluna. E aí eu resolvi me aposentar, Marguerita. Foi quando eu resolvi voltar à minha terra na Itália. E comprei o restaurante Cima della Collina. É o nome do restaurante. E o nome é óbvio. Cima della Collina é porque fica, como você sabe, no alto da colina. Faltava ainda conceder o perdão para o meu irmão. Meu irmão já tinha cumprido a sua pena na justiça dos homens, mas ele ainda se sentia apenado pela sua própria consciência, pelo que fizera contra o Seico e contra mim. Também Deus me deu a oportunidade desse perdão. Então eu recebi o meu irmão no restaurante e o perdoei. Parecia que o meu irmão só esperava isso acontecer, porque logo em seguida ele morreu. Restava apenas uma coisa que eu ainda não tinha resolvido. Eu ainda não tinha feito: ter um filho. E de novo eu voltava à mesma história, Marguerita. A adoção interrompida no Rio de Janeiro. Mas ela não tinha mais jeito de ser voltada, né? Não tinha mais como regressá-la, fazê-la voltar. Como agora? Que jeito que eu iria voltar atrás? Não havia mais como, nem sequer notícias, pistas do menino Pedro, nada, absolutamente nada. Mas veja o que é a vida, Marguerita. Veja o que é a vida. Veja o que é Deus, Marguerita. Surge você.
surgiu você na minha vida. E você, Margarita, tem um filho. Você tem um filho. E eu sinto que talvez seja a última coisa que eu vá fazer na minha vida. Mas eu não fugirei da minha missão, eu vou cumpri-la, eu vou fazer. Margarita, entre em contato com seu filho. Entre em contato com ele e proponha trazê-lo para estudar na Europa. Ele ainda é tão menino, ele tem 13 para 14 anos. E isso é tudo que ele precisa para se empolgar. Ele deve sim amar o pai dele, e que assim seja, que isso se mantenha. Mas o lugar de um filho é perto de sua mama. Entende, Margarita? O lugar de um filho é perto da sua mãe. Traz ele para cá. Eu tenho toda a condição de oferecer o melhor para ele. Eu sinto que seu filho é a chance que Deus está me dando de dar continuidade à adoção interrompida no Rio de Janeiro. E por incrível que pareça, é lá, né? É lá que ele vive com o pai? É lá. Então, Margarita, é a chance que Deus está me dando. Larga essa mágoa tola e imbecil que você carrega no seu coração. É hora de fazer contato com ele. O traga para a Europa. É tudo que ele quer ouvir de você. Mas, Dona Francesca, será que isso vai dar certo? Ainda que meu filho queira, mas o pai dele parece sentir tanta mágoa depois do ocorrido comigo. Qualquer coisa me põe numa situação difícil, delicada, sabe? Diante do histórico do pai dele. Esquece, Margarita, esquece. As coisas passam. As coisas passam, mudam. Eu também me julgava incapaz de perdoar o meu irmão pelo que ele fizera. Eu o perdoei. E o que o meu irmão fez foi muito pior do que o que você fez. Margarita, dá esse passo. Tenta o que eu estou falando. Qualquer coisa, você me coloque em contato também com o seu marido, com o Gilson, né? Eu converso com ele. Faz isso, Margarita. Que história me contou Dona Francesca. Uma história que mudava completamente o meu modo de pensar a vida. E quem era eu perto daquela mulher? A sua fidelidade, o seu amor, vivido com toda intensidade, o amor que ela teve pelas pessoas com as quais, as pessoas que cruzaram o caminho dela, e a quem ela foi capaz de perdoar. Quem era eu perto dela? Fiz o que ela me pedira que eu fizesse. O contato com o meu filho foi muito melhor sucedido do que eu podia imaginar. Quando eu disse a ele que eu o traria para a Europa, para estudar na Europa comigo e com a ajuda da Dona Francesca, ele não pensou duas vezes. Havia, sim, o problema do pai dele, do Gilson. O Arthur ainda era, podemos dizer, uma criança. Ele tinha chegado aos 14 anos, mas era ainda uma criança. E o Gilson fez questão de conversar com a Dona Francesca e sentiu toda a verdade que aquela mulher transmitiu a ele. E assim, o meu filho também veio para cá. E aqui nós podemos ser mãe e filho, filho e mãe, sempre com toda a orientação, com todo o amor e presença da Dona Francesca em nossas vidas. O tempo assim passou. Tudo isso, a volta do meu filho para a minha vida, a vinda do meu filho para a Europa se deu em 2014.
nos 87 anos de Dona Francesca. Ele acabou se apaixonando pela Dona Francesca, a quem carinhosamente ele sempre chamou de tia, mas com toda a verdade, com todo o amor. Aqui mesmo, ele acabou levando avante os seus estudos. Hoje, ele tem 22 anos, a idade que ela tinha depois de ter vivido tanto e retornou para a Europa. Ele mantém-se na faculdade, onde pretende se formar em breve num importante engenheiro. Eu, por minha vez, sou muito grata a tudo o que aconteceu na minha vida, especialmente depois que eu conheci a Dona Francesca. E Deus deu a essa mulher, além de tudo, além da luz, da inteligência e de toda a sensibilidade e de todo o talento e de toda a história que ela tem para contar, deu a ela saúde, muita saúde, porque ela aos 95 anos, ela se mantém ainda firme. E eu continuo sendo com muito orgulho a sua cuidadora, com muito orgulho. Sabe, meu amigo, é aqui da Itália que hoje eu resolvi escrever para você. Mandar esse e-mail, que está mais parecendo um livro. Na verdade, eu escrevo parte desse e-mail um pouco em casa e um pouco num hospital que tem aqui, chamado San Bassiano di Bassano del Grappa, que é justamente o lugar onde nós estamos vivendo hoje. Esse hospital, eu digo que às vezes escrevo um pouco dele, porque eu também trabalho algumas horas no San Bassiano, onde exerço a minha profissão de enfermeira, porque quem um dia foi enfermeiro jamais deixa de sê-lo. A verdade é essa. Então, direto aqui de Bassano del Grappa, de onde eu te escrevo hoje, eu queria agradecer a Deus por tudo. A Deus por tudo, mas principalmente por Ele ter me feito cruzar com Dona Francesca, a italiana da história mais incrível. Eu já disse a ela que a história dela daria um livro, poderia ser um filme dos mais lindos. Mas enquanto não vira um livro ou não se transforma num filme, eu fiz questão de contá-la nos detalhes para você, porque ela transformou a minha vida, a do meu filho, e olha, eu vou dizer uma coisa, do meu ex-marido Gilson também, porque nós nos perdoamos depois disso. Na verdade, ele fez um exercício maior para me perdoar, e nós temos até uma boa amizade. É muito comum ele vir para cá, é comum também que de vez em quando eu vá até o Rio de Janeiro. A gente tem se visto e se entendido bem. Até isso, a amizade, o carinho e a história de Dona Francesca me ajudou. Por isso que hoje eu fiz questão de contar essa história nos mínimos detalhes. Se você gostou da história e curtiu, curta, manda o teu joinha, aproveita e aí se inscreva no canal. E se sobrar a gentileza, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem o merece.